E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Galera, o podcast de hoje a gente não tem como a gente começar sem falar sobre essa notícia que a gente recebeu. Foi aí por volta do horário do almoço, né? Da morte do Diego Maradona, tá? Uma morte por uma parada cardiorrespiratória. Cara, gente, assim, a gente que acompanha o futebol, que é fã do futebol, não tem como a gente receber essa notícia e não ficar triste, né? E não bater aquele sentimento de tristeza, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns programas esportivos que foram acontecendo depois dessa notícia e eu fiquei bastante comovido, né? Bastante emocionado com as entrevistas que deu o Casagrande, né? Porque para quem não sabe, o Maradona era um cara que tinha problema com drogas, com bebidas, e o Casagrande ele é um, para mim é uma personalidade, né? Mais que um jogador de futebol, é uma personalidade. Um cara que superou um problema de dependência química e ele fala isso abertamente, né? Ele não esconde isso de ninguém. E ele deu alguns depoimentos que foram, eu acho que deixa a gente bastante emocionado e traz para a gente muita reflexão, né? Do que é esse problema, do que acontece, né? É muito fácil a gente olhar e achar que é falta de vontade da pessoa, de falar que o cara é um drogado, e o Casagrande falou, cara, eu sou mesmo, cara, assim, eu passei por isso mesmo. Eu não sou diferente do cara que está na Cracolândia. É uma doença e ela tem que ser combatida, né? E ele indignado que assim as pessoas que estão em volta do Maradona e de tantas outras pessoas que morrem por dependência, vê que a pessoa está se autodestruindo e não fazer nada, né? Foram alguns discursos que eu achei dos mais interessantes, assim, porque a gente vê esse problema da questão da dependência física sob um ponto de vista, né? O negócio é meio existe o certo romantismo, né? De vários artistas morrerem na idade dos 27 anos, né? Mas existe também muito tabu de simplesmente virar as costas, achar que o cara é um vagabundo, de que o cara é, 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 é sim, pô, ganha um dinheiro, o cara já vai gastar nas drogas. Não, é uma doença, é uma doença, o vício chama, assim. Eu acho que todo mundo, assim, se você parar para pensar, todo mundo tem pequenos vícios, né? Eu assumo que eu sou um cara que eu tenho vício por café, né? Conheço as pessoas que é viciada por chocolate. E, claro, dadas as devidas proporções, né? Mas assim, se eu sinto um cheiro de um café fresco, alguém fazendo café, eu preciso tomar café. E a mesma coisa que é viciado em chocolate, passa por uma situação de estresse, precisa ir comer um pedaço de chocolate, às vezes come a barra de chocolate, né? Quem é dependente em cigarro, a mesma coisa, fica com ansiedade e precisa fumar um cigarro. Então, assim, é algo que é mais forte que a gente. É um, é uma necessidade que o corpo pede e que a gente atende essa necessidade do corpo, aquilo que o corpo pede. E a dependência é isso, né? Só que as proporções são muito mais catastróficas. Isso é muito mais destrutivo para o corpo humano, né? Então, eu acho que lógico, saindo um pouco do campo esportivo, mas eu tenho que comentar porque eu gostei muito assim dos discursos do Casagrande, assim, é um tipo de discurso que a gente ouve e que faz a gente refletir, cara. A gente precisa levar isso a sério, né? E a gente perder um, um jogador, assim que eu falo do Casagrande, é uma personalidade. O Maradona também era, né? Mais que um jogador de futebol que ele foi, o gênio que ele foi, era uma personalidade, né? Ele é um cara irreverente, ele era um cara engraçado, né? Ele era ovacionado na Argentina. Assim, por mais que a gente tenha algumas rusgas aí, é, é, algum rancor, porque a Argentina eliminou o Brasil na Copa, né? É, jogando com o Maradona, era um cara irreverente, né? Assim, não tinha como deixar de ser assim. Você viu o Maradona, ele era um cara engraçado, né? Então, e falava coisas engraçadas, né? Mesmo tirando sarro, mesmo debochando da seleção brasileira,
ele era um cara irreverente. Então ele como personalidade, isso pós-carreira de jogador, ele foi uma figura relevante, né? E jogando bola então nem se fala. Tá? Eu pessoalmente eu não tive a oportunidade de ver o, o Maradona ao vivo, né? Jogando futebol ao vivo. Mas a gente vê os vídeos, né? A gente procura os vídeos, né? O cara que fez o gol de mão na Inglaterra, né? No momento em que os argentinos estavam muito abalados, né? Por conta da guerra ali com a Inglaterra, pela Ilha das Malvinas ali, né? E foi um sentimento de muita dor, né? De derrota para os argentinos. Vencer os ingleses na Copa do Mundo foi revigorar os ânimos, né? Foi recuperar a confiança e ainda mais fazendo um gol de mão, assim, foi o ápice. E depois o Maradona faz um gol dos mais bonitos de Copas e quem sabe até de futebol, né? Sai driblando meio time ali da Inglaterra e faz um golaço. Então é um cara irreverente, assim, para os argentinos um deus do futebol, para os argentinos melhor do que o Pelé e assim é uma perda pro meio esportivo. Claro, a gente fica falando, parece que é, é, todo mundo fala, é uma perda, o cara nem jogava mais bola. Cara, assim, mas por todo o contexto que foi, né, que eu falei pela questão das drogas, imagina a contribuição que ele poderia ter na reformulação do futebol argentino. Ele já foi técnico da seleção argentina, né, para quem não se recorda. Então, posso ter uma passagem curta, claro, mas levou aí a Argentina para as quartas de final. Então, é um cara que tem muita relevância pelo que ele fez no futebol. Talvez, para mim, por todos os feitos, por todos os números, todos os dribles, né, os belos gols. Para mim, o segundo maior da história do futebol, né, depois do Pelé. Para mim, o Pelé é o primeiro porque eu sou brasileiro e os números do Pelé falam por si só, né? Mas para mim, Maradona é o segundo melhor da história. Então a gente lamenta a morte, mas não só a questão da morte, o legado que deixa o Maradona, mas pela forma como ele se despediu, né? De uma forma melancólica. Ele foi internado recentemente, né? Fez uma pequena cirurgia no cérebro e para todo mundo era uma questão de tempo até a recuperação, porque o Maradona já teve vários episódios, né? De recaídas, de ser internado, e ele sempre dava a volta por cima e aparecia em grande estilo na mídia. E esse era mais um caso, assim, era uma questão de tempo, todo mundo estava só esperando ele se recuperar, aparecer na mídia daquela forma irreverente que ele tem, sempre com um sorriso no rosto, e isso não aconteceu dessa vez, né? Então é uma perda para o esporte, né? Porque, repito, o tempo dele como jogador já foi, né? Isso não dá para voltar atrás, mas os ensinamentos, né? Tudo que ele podia deixar, porque sim, os argentinos que me desculpem, tá? Mas o bicampeonato da Argentina veio por causa do Maradona. Se não tivesse o Maradona, a Argentina não ia ganhar aquele título, né? O Maradona praticamente carregou a seleção argentina nas costas, né? Desculpa, peço perdão ao torcedor argentino, mas é a verdade, cara. Assim, não era um timaço em termos de elenco. É Maradona e mais 10, né? Assim, peço perdão mais uma vez, mas para mim era isso. E, e as pessoas podem até falar, você não viu, não vi, mas é o que eu falei, a gente pega os vídeos, a gente recupera as notícias da época, e para mim, se não fosse o Maradona, a Argentina não teria ganho aquele título jamais. Até porque a final foi muito difícil contra a Alemanha. E o gol saiu com uma assistência dele, né? Então é um baita jogador e toda a experiência que ele teve no futebol, não só no futebol, mas na vida, né, o legado que ele poderia ter deixado, né, contribuindo com discussões a respeito de saúde pública, né, por conta da doença que ele tinha, mas também do futebol, né, porque é um cara que entendia o futebol como ninguém, diferentemente, por exemplo, do Pelé, e eu não estou criticando o Pelé, o Maradona ele teve uma experiência como técnico, né, e toda a experiência, todo o legado que ele podia deixar de jogador, é, de, jogador e técnico, né, a gente pode dizer assim, para ajudar o futebol argentino, porque querendo ou não, é, o, o, o futebol argentino passa por um momento delicado, né, de renovação,
até de falta de identidade, né, de eliminações recentes, muito, apesar de ter feito a final na Copa aqui no Brasil, a Argentina passa aí por um momento difícil, né, de renovação, sempre com problemas com a AFA, né, a, a, a CBF da Argentina, a gente pode dizer assim, jogadores brigados com a entidade. Então, assim, a contribuição que o Maradona poderia dar, né, para o futebol argentino, e não só para o futebol argentino, para o futebol mundial, para o esporte como para a sociedade, né, com discussões a respeito de todos os problemas, né, envolvidos com a dependência química, eu acho que seria gigante, ia ser enorme. Claro que ele ia precisar passar por um processo para ficar limpo, para ficar sóbrio e trazer essa discussão, mas infelizmente isso é uma coisa que não vai acontecer mais, né? Ele nos deixa e deixa um legado, né? Repito, deixa um legado. É sempre importante a gente falar isso, porque não é qualquer um, tá, que deixa um legado gigantesco como o Maradona, tá? Um cara que fez muita história no futebol, muita história. Jogou muita bola na Argentina, jogou muita bola na Itália, talvez não tanto no Barcelona, né? Mas teve muitos problemas, um cara muito polêmico, mas um cara irreverente, né? Um cara que vai deixar aí um legado que todo mundo que começar a gostar de futebol vai olhar para a história do futebol e vai ver o que esse cara fez e o gênio que ele foi. Então a gente não tinha como deixar de gravar o podcast de hoje sem falar disso, até porque a morte do Maradona vai impactar diretamente na Libertadores, tá? No jogo do Internacional, ia ter partida hoje, né? Inter e Boca, e o Boca pediu para adiar essa partida, porque não ia ter condição de realizar e a Comebol atendeu. A partida vai acontecer na semana que vem. Então é um episódio fatídico aí da história do futebol que acontece e, e, e influencia diretamente já nessa rodada da Libertadores, tá? Então, além de prestar as nossas homenagens, a gente obviamente deixa os sentimentos aí aos familiares, aos amigos, ao torcedor argentino, tá? Porque o Maradona virou religião na Argentina, chegou a virar religião. Ele era um deus para os argentinos, né? Então, meus sentimentos também para todo torcedor argentino, porque é doído, né? Você perder um ídolo como o Maradona, é difícil, tá? E vamos seguir, né? Vamos seguir falando de futebol, porque é o que eu falei, o Maradona deixou, a gente fica triste com a notícia, mas a gente fica feliz, né, com tudo que a gente está vendo, as matérias, as homenagens, a gente vê os grandes lances, as grandes jogadas e a gente se anima, né, a gente fica feliz que por tudo que esse cara fez, né, por tudo que ele fez jogando bola. Então, é, é, agora a gente só pode torcer para que ele encontre paz, né, na paz que ele não teve em vida, ele encontre aí agora nesse novo caminho, né, que ele que ele vai trilhar. Então a gente só pode desejar o melhor. E vamos falar de Libertadores agora. Ontem aconteceram alguns jogos, né, os brasileiros jogando pela Libertadores já. Eu começo falando do Santos, né, a partida do Santos LDU e Santos. Partida na altitude difícil, tá? Uma partida difícil para o Santos, porque além da questão da altitude, desfalques, né? O Cuca, o Cuquinha também desfalcando o time por conta de Covid, mais alguns jogadores e mais a questão da altitude. Então, além de estar desfalcado, a questão da altitude, e o Santos entrou muito bem. Tá? O Santos entrou, começou a partida, parecia que estava jogando na Vila Belmiro, né? Mas isso custou caro para o Santos. Começou a sentir um pouco o, os efeitos da altitude. A LDU começou a dominar o jogo, começou a ganhar os espaços, mas o Santos soube sofrer, né? Com grandes defesas do goleiro John e o Santos sai na frente num, num gol do Soteldo, né? Uma jogada de velocidade ali pela direita do Pará e o Soteldo finaliza a assistência do Pará 1-0. O Santos sai na frente, o melhor cenário possível, tá? Porque na Libertadores tem a questão do gol fora de casa. Por mais que perdesse o jogo,
Naquele momento, com o gol fora de casa, o Santos já tinha uma vantagem para o jogo da volta, tá? A LDU consegue encontrar um empate e, e o jogo continua desse jeito, né? Uma LDU claramente com mais vontade, né? Não que o Santos não tivesse vontade, mas a questão da altitude pesa muito. E um segundo tempo onde o Marinho voltou dando tudo que ele tinha, né? Arriscando chutes de fora da área, dando trabalho para o goleiro adversário. Se o LDU estava dando uma canseira no John, o Marinho incorporou aí o estilo guerreiro, né? Foi buscar, é, é, deu tudo que tinha, né? Sangue, raça, e é isso que eu sempre falo desse time do Santos, né? A vontade que tem, a entrega que deixa dentro de campo esses jogadores do Santos, principalmente na figura do Marinho. É impressionante a entrega do Marinho dentro de campo, e não só o Marinho, né? A gente, por exemplo, eu tenho que elogiar o Soteldo também, o cara que teve a oportunidade de ir para outro clube recebendo mais, ele prefere ficar no Santos. Isso mostra muito, tá, do perfil desse time do Santos, do quanto esses jogadores estão afim de jogar no Santos. E o Marinho deixa tudo dentro de campo. É impressionante. Ele toma a falta, toma o pênalti, ele vai para a cobrança e ele consegue o gol, né, da vitória, o gol que leva uma vantagem absurda, né, do Santos para o jogo da volta. 2-1. Que eu falei, se tivesse perdido de tivesse perdido aí 2-1 de repente, né, com um gol fora de casa, ia ser uma vantagem interessante, que o Santos poderia vencer de 1-0 no jogo da volta. Mas vencer, empate ia ser melhor ainda. Mas a vitória foi a cereja do bolo e o Santos leva para casa uma vantagem das mais generosas possíveis, tá? Porque tem um time desfalcado, você joga contra um adversário na altitude, tá? Uma partida sempre muito, e não é um adversário fraco, né? Se fosse um adversário fraco, aí você fala, pô, beleza, assim, tava na altitude, mas o adversário é fraco, né? O Palmeiras pegou aí o Bolívar, né, na primeira fase. Jogou na altitude, mas era um adversário fraco, né? E a LDU não. A LDU é um adversário forte, é um adversário indigesto. Foi o segundo ali no grupo do River Plate, né? Então, acho que só passam os dois primeiros, né? Então só podia estar entre o primeiro e o segundo, mas foi bem no grupo, apenas um ponto atrás do River, né? O River fez 13 pontos e o LDU fez 12. Então, um time forte, esse time da LDU, e o Santos conseguir essa vantagem é algo que tem que ser valorizado, tá? E, e, e aí para o jogo da volta é o melhor cenário possível, tá? Consegue 2 gols, sai com a vitória no bolso, né? Um time desfalcado e agora tem tudo, né, para o jogo da volta prevalecer, porque aí jogando na Vila, sem altitude, né, jogando em casa com mais vontade, a torcida provavelmente isso não estou aqui elogiando, isso é condenável, tá? Mas a torcida provavelmente antes da partida vai se aglomerar, por isso que eu falei que é condenável, mas a torcida vai se aglomerar fora do estádio, vai empurrar o time. Então o Santos consegue uma grande vantagem e tem tudo, tem absolutamente tudo, por tudo que tem feito na Libertadores. Pela excelente primeira fase, quase terminando como o líder geral e, e agora vencendo essa partida na altitude, tem tudo para no jogo da volta prevalecer e levar ao Santos, o Santos prevalecer e ir para as quartas de final. Então tem tudo. Conseguiu fazer tudo o que precisava, fez a sua lição de casa para vir para esse jogo da volta um pouco mais tranquilo e com a classificação bastante tranquila. Claro, é um adversário perigoso, tá? Não dá para baixar a guarda. Mas repito, por tudo que o Santos vem mostrando, né, dentro de campo, a entrega dos jogadores, eu acho que tem tudo. O Santos está com um meio pé nas quartas de final, meio pé, não um pé, meio pé nas quartas de final, porque tem a vantagem, tá com a vitória, tem 2 gols fora de casa e o time joga muito, assim, o time responde muito bem quando se exige dele, tá? Às vezes taticamente peca um pouco, mas sobra entrega, sobra vontade. E é isso que o torcedor gosta de ver, né? E é por isso que o Santos está indo tão bem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, pela entrega dos jogadores. Então, os jogadores estão afim de jogar bola
no time do Santos, tá? Então, grande resultado para o Santos, sai com uma bela vantagem e, e tem tudo para fazer um jogo de volta um pouco mais tranquilo, tá? Eu só espero que o Santos não jogue só na defensiva, esperando a LDU tomar alguma decisão, porque no desespero os caras chutam de fora da área e aí é uma loteria. Aí é um Deus nos acuda. Espero que não faça isso. O time do Santos jogue para vencer, para ganhar, para assegurar a classificação, tá? Outro brasileiro que entrou em campo, o Flamengo. O Flamengo foi visitar o Racing jogando fora de casa e conseguiu também um resultado bom. Um empate 1-1, gol fora de casa, é sempre importante a gente ressaltar isso. Gol fora de casa, na Libertadores vale mais. Então o Flamengo consegue esse gol, tá? Saiu atrás e 2 minutos depois, o Gabigol, que voltou de lesão, consegue o gol do empate e o Flamengo consegue um grande resultado. Mas um grande resultado mesmo, porque é, é, teve um jogador expulso, né? O Tuller foi expulso. Um lance que foi, ele deu um carrinho, o lance foi revisado no árbitro de vídeo e ele acabou sendo expulso. E aí o Flamengo teve que se defender, né? Teve que se retrancar e o Flamengo não é time disso. Teve que se retrancar e o Bruno Henrique sai de campo como o melhor, né, jogador da partida. Então, acho que uma grande atuação do Flamengo, tá, de virtude das adversidades, né, de sair atrás, conseguir responder rápido. Isso é uma característica do Flamengo, né? Isso é interessante. Eu não tenho os dados aqui, mas são várias partidas em que o Flamengo toma um gol e logo em seguida já faz o gol do empate ou da vantagem, né, para ampliar a vantagem. Enfim, é interessante essa reação do Flamengo, né? Porque não deixa o adversário comemorar. Você aproveita de uma fragilidade natural do adversário, né? Que você faz o gol, você explode de emoção, fica um pouco mais desatento e o Flamengo sabe aproveitar isso muito bem, né? É muito interessante esse dado. Eu falei, não tenho os números aqui, mas é impressionante como consegue responder rápido esse esse time do Flamengo, tá? E vai com uma grande vantagem, tá? Então acho que o Flamengo, apesar de ter empatado, eu acho que tem tudo para conseguir a classificação, até porque é mais time que o Racing, todo respeito ao Racing, mas o Flamengo é mais time, né? É o atual campeão, para mim ainda é o time a ser batido por algumas atuações que a gente viu, tá? E o Flamengo não jogou, por exemplo, como jogou no Campeonato Brasileiro, mas contra o Curitiba, né? Mas jogou demais, sim, mas que jogou demais aquela partida, né? Lembrou muito o Flamengo do ano passado, mas por algumas atuações que isso já foi com o Rogério, né? Então por algumas atuações que a gente vê, a gente sabe quanto esse time pode render, tá? Até porque os jogadores são, na grande maioria, são os mesmos do ano passado. Então tem tudo para voltar a render naquele nível. Por isso, para mim, é o time ainda a ser batido e tem tudo, na minha opinião, pela questão do gol fora de casa, tem tudo para no jogo da volta no Maracanã conseguir passar pelo Racing com uma certa tranquilidade, tá? Então acho que foi um- uma grande partida, é, é, repito, por tudo que aconteceu, de você sair atrás, conseguir buscar o empate rápido, ter um jogador a menos e conseguir segurar o resultado, acho que foi uma grande partida. A Libertadores é sempre um ambiente diferente e o Flamengo faz o resultado, faz a sua lição de casa e leva essa partida para o jogo da volta. Acho que tem o caminho aberto aí, repito, todo respeito ao Racing, tá? Tem o caminho aberto aí para conseguir a sua classificação para as quartas de final, tá? O último brasileiro que entrou em campo, Atlético Paranaense e River Plate, esse para mim talvez o, o brasileiro que pegou o adversário mais indigesto e o Atlético, cara, assim, é um exemplo, uma aula de futebol o que o Atlético Paranaense fez nessa partida, tá? Uma aula assim, de como você se comportar diante de um adversário tão forte como é o River Plate, porque eu acho que muita gente, e eu também, imaginava que ia ser um gol em que o River ia deitar e rolar, assim, lógico que eu não imaginava uma goleada, mas eu imaginava que o River ia sair com a vitória dessa partida, tá? Pelo momento das duas equipes, assim, eu peço perdão ao torcedor atleticano, mas é pelo momento das duas equipes, apesar de estar embalado no,
no Campeonato Brasileiro, o Atlético, o, o River é o atual vice-campeão, né? Nos últimos 2, 3, 4 anos tem sido talvez o time mais relevante da Libertadores. Então era um adversário muito indigesto, muito difícil de ser batido e o Atlético deu uma aula de futebol, na minha opinião. Assim, quer saber como você joga com o River? Assim, o poderoso River Plate, pô, não dá para ganhar do River, não dá para bater de frente. Olha esse jogo do Atlético. Assim, foi a definição do saber sofrer. Tá? O River veio para cima e o Atlético se defendeu de forma exemplar. Tá? De forma exemplar. O River vinha para cima e, assim, quando dava susto, o goleiro defendia. Né? Então, eu acho que foi uma grande atuação, uma grande aula. Thiago Heleno jogou demais e o Atlético sai na frente na partida. Parecia que ia ser o melhor dos mundos, né? Que o Atlético consegue fazer o gol com o Bissoli e segurando empate, segurando a bronca. Tem o Reinaldo expulso, o River vai com tudo, tá? Com tudo possível, assim, um poder de fogo absurdo e o gol saiu ali quase no apagar das luzes, tá? Finalzinho do segundo tempo, que acho que foi, eu acho que o sentimento de gosto amargo ficou por conta disso, tá? Porque você sai na frente, se defende de uma forma absurda, consegue segurar até o final do segundo tempo e acaba tomando gol, né? Então acho que talvez por isso, tá, que fique um certo gosto amargo, mas tem que aplaudir, tem que tirar o chapéu. Um time com desfalques por conta de Covid, um time que pegou o atual vice-campeão da Libertadores, o time favoritíssimo a vencer essa partida. O Atlético se comportou muito bem, mostrou para todo mundo o que é se defender, o que é jogar contra o River Plate, consegue o gol e segurou a vitória até onde deu, né? Porque tinha um jogador a menos e complicou demais. Segurou até onde deu, tá? E vai para o jogador. Claro que o River sai com uma vantagem pelo gol fora de casa, mas o River que não espere facilidade no jogo da volta, tá? Porque esse jogo mostrou do que esse time do Atlético é capaz. E, e digo mais, tá? Se conseguir se defender, se conseguir segurar a bronca no segundo jogo, eu acho que o Atlético tem tudo para levar essa disputa por uma possível definição nas penalidades e arrancar e acabar surpreendendo o River Plate, tá? Essa partida me animou muito, tá? Porque para mim era uma partida indigesta onde o River naturalmente ia acabar passando e acabar prevalecendo porque é um time muito forte, cara, assim, um time que não é assim, não é aquele time que você fala, putz, ele é muito forte, mas foi muito forte ano passado, esse ano mudou tudo. Não, o Marcelo Galhardo aí continua sendo técnico, né? O time é muito forte, o time é o atual vice-campeão, não tem como a gente tirar esse favoritismo do River Plate. Não adianta falar, pô, você tá tá desmerecendo, tá desvalorizando o Atlético. Não é isso, cara, de forma alguma. Tá? Mas não tem como a gente tirar o favoritismo do River. Assim, como eu falei do Flamengo, não tem como a gente tirar o favoritismo do Flamengo. Tá? O atual campeão, apesar de mudar o treinador, a comissão técnica, o elenco é praticamente o mesmo. Não tem como a gente tirar o favoritismo. Por isso que eu falo, assim, o River para mim era muito mais favorito, mas essa partida me deixou animado, tá? Me deixou muito animado e o Atlético mostrou que dá para bater de frente, tá? Dá para bater de frente. E se conseguir essa mesma atuação, essa mesma intensidade, essa mesma entrega no jogo da volta, tem tudo para jogar um balde de água fria no River Plate. Se tem um time que é capaz de fazer isso, é esse time do Atlético Paranaense, por tudo que a gente viu do Atlético nos 2 últimos anos. Tem tudo para conseguir surpreender o River Plate, mas agora vai precisar, né, esquecer essa partida, a lei das 24 horas. Eu gostei muito da questão dessa a lei das 24 horas do Abel Ferreira, né? É, celebrar e lamentar, celebrar porque conseguiu empatar com o River, com um jogador a menos, lamentar por ter tomado o gol do empate no final do jogo, celebrar e lamentar, mas aí é 24 horas, bola para frente e a cabeça no jogo da volta, porque vai precisar da mesma vontade, da mesma raça, da mesma entrega, se quiser surpreender o River, que jogando na Argentina é um adversário dos mais indigestos possíveis. Tá? Não espere vida fácil o River Plate, porque o time do Atlético tem um time
repito, que tem essa capacidade de surpreender o adversário, é esse time do Atlético. E fez isso ano passado, né, jogando contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então, se tem um time que é capaz disso, é esse time do Atlético. E essa partida me deixou muito animado, tá? Me deixou muito animado. Eu espero realmente que o Atlético consiga, porque eu sou mais Brasil na Libertadores, e eu espero realmente que o Atlético consiga ter sucesso no jogo da volta contra o River, tá? Hoje a gente tem mais brasileiros dentro de campo, mas a partida do Internacional, repito, foi adiada, né, pela morte do Maradona. O Boca Juniors pediu o adiamento da partida e a Conmebol atendeu, tá? Mas aí hoje a gente tem mais brasileiros, né? O Inter já não joga, mas o Palmeiras entra em campo, tá? O Palmeiras joga contra o Delfim. Difícil ainda saber um pouco sobre a escalação do Palmeiras, tá? Porque tem que fazer teste todo dia e desfalques por lesões, enfim, é difícil saber quem que vai entrar em campo porque tem alguns jogadores recuperados, outros não, e só os testes. Aí às vezes faz um teste de última hora, opa, fulano vai, deu negativo. Então a gente só vai saber mesmo a escalação exata quando a partida acontecer, tá? Mas a gente vai acompanhar. Repito, ia ter outra partida na quarta-feira do Inter, mas essa partida ficou para a semana que vem e o Grêmio joga na quinta, tá? Então a gente vai acompanhar o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem, apesar de todos os desfalques, o Palmeiras tem tudo para sair vencedor dessa partida, tá? Porque é um adversário considerado por muitos o mais fraco aí dessas oitavas de final. O Palmeiras acabou pegando, então é meio que um presente, né? Porque tem tantos desfalques e, lógico, não pode desmerecer o adversário, não pode entrar de salto alto, o jogo tem que ser jogado, né? Lógico, o Palmeiras, que pelo que a gente tem visto do Palmeiras, mesmo desfalcado, a forma como o time vem jogando, eu acho que tem tudo para vencer essa partida, tá? Falar de Sul-Americana, né, para fechar o podcast de hoje, o Bahia jogou pela Sul-Americana contra o União Santa Fé e conseguiu vencer por 1-0, tá? Gol do Gilberto. E que eu queria fazer um comentário sobre esse pênalti do Gilberto, né? É interessante a postura do centroavante, né? O Gilberto bate a cobrança, a penalidade, e ele vê que ele bate meio mal, ele já se posiciona para pegar um possível rebote, né? Se você puder ver o replay desse gol, é muito interessante, né? Você vê se é um zagueiro, se é um volante que cobra penalidade, chuta e fica parado. O Gilberto não, ele chuta e meio que vai para frente, meio que já tentando antecipar um possível rebote, né? Até porque não bateu muito bem a cobrança, mas ele chutou para um lado, o goleiro foi para o outro e o Gilberto foi feliz. Uma partida em que o Bahia não jogou bem, tá? Mas é importante sair com a vitória e uma vitória é sempre bom, tá? Apesar de estar jogando em casa, né? Ah, tem a questão, tá jogando em casa, é a obrigação ganhar, tá? Mas mesmo assim, 1-0 importante para o Bahia levar para o jogo da volta, porque o Bahia, apesar de não ter feito uma grande partida, já mostrou que é possível, né, apresentar um futebol um pouco melhor. Então acho que é uma vantagem importante e para mim, eu sou mais Bahia. Eu acho que tem tudo para prevalecer diante do União Santa Fé, tá? Por hoje eu encerro o podcast de hoje. Hoje um podcast mais melancólico, repito, por conta aí da notícia que a gente recebeu da morte do Diego Maradona, tá? A gente vai acompanhar, obviamente, a repercussão disso, né? Hoje ainda vai ter mais programas esportivos falando sobre o assunto. A gente vai acompanhar o Palmeiras também na Libertadores e amanhã a gente está de volta com mais podcast, com mais assunto, tá? Só para não ser é, é, injusto aqui, né? Não, só para ser injusto não. Eu me confundi aqui, peço perdão. Eu ia falar que tem rodada da Sul-Americana também, mas a Sul-Americana hoje, especificamente, não tem partida de brasileiros, né? O Vasco joga na quinta-feira. Peço perdão aí ao torcedor, mas vamos acompanhar então o Palmeiras na Libertadores, tá? Amanhã, se a gente tiver um tempinho, a gente vai. Meio de semana é complicado, né? O trabalho fala alto, né? É muito trabalho. Mas se der tempo a gente volta, comenta um pouco mais sobre as repercussões aí da morte do Maradona, né? E a partida do Palmeiras contra o Delfim na Libertadores, tá certo? Desejar para todo mundo aí, né? Pessoal que tá triste aí com a morte da Mara Força, né? A gente segue
vida que segue, né? Acho que a gente tem que ficar feliz pelo legado que ele deixou. Desejar para todo mundo um ótimo meio de semana. Um forte abraço e até a próxima, galera. Tchau.